Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Boitempo, Editor UFRJ, edição 2011. Elementos Fundamentais para a Crítica da Economia Política, Grundrisse, primeira parte, terceiro capítulo. Capítulo do capital. Primeira seção, processo de produção do capital, capítulo do dinheiro como capital. Transformação de dinheiro em capital. Item 4. Processo de trabalho e processo de valorização. Páginas 237 a 270. No final do processo, não pode emergir nada que em seu início não aparecia como seu pressuposto e condição. Mas, por outro lado, tudo isso tem de emergir. Por essa razão, se ao final do processo, que foi iniciado sob o pressuposto do capital, o capital parece ter desaparecido como relação formal, isso só pode se dar porque foram ignorados os fios invisíveis que o capital tece no processo. Consideremos, portanto, esse aspecto. O primeiro resultado é assim. Pela incorporação do trabalho ao capital, o capital devém processo de produção, mas antes de tudo, processo de produção material, processo de produção em geral, de modo que o processo de produção do capital não é diferente do processo de produção material em geral. A sua determinação formal é completamente extinta, pelo fato de que o capital trocou uma parte de seu ser objetivo por trabalho. Sua própria existência objetiva decompõe-se em si como objeto de trabalho. Objeto e trabalho. A relação entre ambos constitui o processo de produção, ou mais exatamente o processo de trabalho. Com isso, o processo de trabalho, que em virtude de sua abstratividade, de sua pura materialidade, é comum a todas as formas de produção. Posto antes do valor como ponto de partida, reaparece no interior do capital como um processo que se desenrola no interior de sua matéria, que constitui o seu conteúdo. Ficará evidente que, mesmo no interior do próprio processo de produção, essa extinção da determinação formal é apenas aparência. Na medida em que o capital é valor, mas que, como processo, aparece primeiro sob a forma do processo de produção simples, de um processo de produção que não está posto em nenhuma determinabilidade econômica particular, mas posto como processo de produção em geral, pode-se dizer, contanto que seja fixado qualquer um dos aspectos particulares do processo de produção simples, que enquanto tal, como já vimos, de forma alguma pressupõe o capital, mas é próprio de todos os modos de produção que o capital devém produto, ou que é instrumento de trabalho, ou também matéria-prima do trabalho. Se, além disso, é concebido agora como um dos aspectos que, como matéria ou simples meio de trabalho, se defronta com o trabalho, diz-se com razão que o capital não é produtivo. Nota 26. A referência aqui é, sobretudo, a um escrito publicado anonimamente por Thomas Hodgkin, Londres, Stale, 1825, edição brasileira, Defesa do Trabalho contra as pretensões do capital, São Paulo, abril de 1983. Precisamente porque, nesse caso, ele é considerado somente como objeto que confronta o trabalho, como matéria, como simplesmente passivo. Mas a verdade é que o capital não aparece nem como um dos aspectos, nem como diferença de um aspecto em si mesmo, nem como simples resultado, produto, mas como o próprio processo de produção simples, que este último aparece agora como conteúdo automovente do capital. Para considerar agora o aspecto da determinação formal como se conserva e se modifica no processo de produção,
O que é trabalho produtivo ou não? Um ponto que tem sido objeto de muita polêmica desde que Adam Smith fez tal distinção. Nota 27. Adam Smith, citação volume 2, página 335 a 385, já citado. Tem de resultar da análise dos diversos aspectos do próprio capital. Trabalho produtivo é simplesmente o trabalho que produz o capital. Não é absurdo. Pergunta, por exemplo, ou algo similar, o Sr. Sênior, nota 28. Em seu livro Princípios Fundamentais da Economia Política, Paris, Ayla, 1836, página 195 a 306, Nassau William Sênior polemiza contra a teoria de Smith sobre o trabalho produtivo e improdutivo. Todavia, não há ali exemplo do fabricante de pianos e do pianista. Algo semelhante sobre o trabalho que produz instrumentos musicais e os instrumentistas, que são os únicos que podem usá-los adequadamente. O exemplo foi formulado dessa maneira por Thomas Malthus. Encontra-se no texto de Germain Garnier, notas do tradutor, no tomo 5 de sua tradução da obra de Adam Smith. Paris, H. 1802, tomo 5, páginas 173 e 179. Malthus refere-se a essas páginas no Princípio para Economia Política, para a Política Econômica. Segunda edição, Londres, Pickering, 1836, página 46 a 47, 391, edições brasileiras, Princípios da Economia Política e Considerações sobre a sua aplicação prática, São Paulo, Nova Cultural, 1996. Que o fabricante de piano seja um trabalhador produtivo, mas o pianista não o seja, não obstante o piano sem o pianista seria moments? Mas é exatamente assim. O fabricante de piano produz o capital. O pianista só troca seu trabalho por renda. Mas o pianista que produz música e satisfaz o nosso senso musical também não o produz de certa maneira? De fato, ele produz. Seu trabalho produz algo. Nem por isso é trabalho produtivo em sentido econômico. É tão pouco produtivo como o trabalho do louco que produz quimeras. O trabalho só é produtivo na medida em que produz seu próprio contrário. Outros economistas, por conseguinte, fazendo assim chamado trabalhador improdutivo indiretamente produtivo, por exemplo, o pianista estimula a produção, em parte porque deixa nossa individualidade mais ativa e vívida, em parte no sentido trivial de que desperta uma nova necessidade, para cuja satisfação é aplicado mais um esforço na produção material imediata. Nesse particular, já é admitido que somente é produtivo o trabalho que produz capital, que, consequentemente, o trabalho que não faz, por mais útil que possa ser, pode muito bem ser nocivo. Não é produtivo para a capitalização, logo é trabalho improdutivo. Outros economistas afirmam que a diferença entre produtivo e improdutivo não se refere à produção, mas ao consumo. Justamente o contrário. O produtor de tabaco é produtivo, não obstante o consumo de tabaco seja improdutivo. A produção para o consumo improdutivo é tão produtiva quanto a produção para o consumo produtivo, sempre supondo que produz ou reproduz o capital. Por isso, diz Malthus, muito acertadamente que trabalhador produtivo é aquele que aumenta diretamente a riqueza de seu patrão. 19,40, nota 29. Deveria constar 10,40. A indicação refere-se ao caderno de extratos 10, página 40, onde é feita referência a uma passagem do livro de Malthus, Princípios para a Economia Política, já citado. A passagem citada por Marx se encontra em uma nota de rodapé do editor, página 47, onde se lê: o vendedor de um comerciante aumenta a riqueza de seu patrão. No caderno de extratos, essa passagem é assim traduzida, ou reproduzida: trabalhador produtivo que diretamente aumenta a riqueza de seu patrão. Certo, pelo menos sob um aspecto. A expressão é demasiado abstrata, visto que essa formulação vale igualmente para o escravo. A riqueza do patrão em relação ao trabalhador é a própria forma da riqueza em sua relação ao trabalho, o capital. Trabalhador produtivo é aquele que aumenta diretamente o capital. Como valor de uso, o trabalho só existe para o capital e é o valor de uso do próprio capital, a atividade mediadora pela qual ele se valoriza. O capital, porquanto ou enquanto reproduz e aumenta seu valor, é o valor de troca autônomo, o dinheiro como processo de valorização.
Em consequência, o trabalho não existe como valor de uso para o trabalhador, por isso, não existe para ele como força produtiva da riqueza, como meio ou como atividade de enriquecimento. O trabalhador o leva como valor de uso para a troca com o capital, que assim não se lhe confronta como capital, mas como dinheiro. Só é capital como capital com referência ao trabalhador, pelo consumo do trabalho, consumo que, em princípio, se dá fora dessa troca e é independente dela. O trabalho, valor de uso para o capital, é para o trabalhador simples valor de troca disponível. Ele é posto enquanto tal no ato de troca com o capital por meio de sua venda por dinheiro. O valor de uso de uma coisa não diz respeito ao seu vendedor enquanto tal, mas somente ao seu comprador. A propriedade que o salitre tem de poder ser usado para fazer pólvora não determina seu preço. Ao contrário, tal preço é determinado pelos custos de produção do próprio salitre, pelo quanto de trabalho nele objetivado. Na circulação em que os valores de uso ingressam como preços, seu valor não resulta da circulação, apesar de que se realiza apenas nela. O valor lhe é pressuposto e somente é efetivado por meio da troca por dinheiro. Desse modo, o trabalho que é vendido pelo trabalhador ao capital como valor de uso é para o trabalhador seu valor de troca, que quer realizar, mas que já é determinado antes do ato da troca. É pressuposto como condição da troca, é determinado como valor de qualquer outra mercadoria, pela oferta e demanda, ou, em geral, único aspecto com o qual nos preocupamos aqui pelos custos de produção, o quantum de trabalho objetivado por meio do qual a capacidade do trabalhador foi produzida e que ela obtém, consequentemente, como equivalente. O valor de troca do trabalho, cuja realização tem lugar no processo de troca com o capitalista, é por isso pressuposto pré-determinado e experimenta somente a modificação formal que todo preço posto só idealmente adquire por sua realização. Ele não é determinado pelo valor de uso do trabalho. Para o próprio trabalhador, o trabalho só tem valor de uso na medida em que é valor de troca, não porque produz valores de troca. Para o capital, o trabalho só tem valor de troca na medida em que é valor de uso. O trabalho é valor de uso, diferente de seu valor de troca, não para o próprio trabalhador, mas somente para o capital. O trabalhador troca, portanto, o trabalho como valor de troca simples para determinado por um processo passado. Ele troca o trabalho, mesmo como trabalho objetivado, somente na medida em que o trabalho já objetiva um determinado quantum de trabalho, que, por conseguinte, seu equivalente já é um equivalente medido, dado. O capital o compra como trabalho vivo, como força produtiva universal da riqueza, a atividade que aumenta a riqueza. É claro, portanto, que o trabalhador não pode enriquecer por meio dessa troca, uma vez que ele, como Esaú, ao ceder sua primogenitura por um prato de lentilhas, cede sua força criativa pela capacidade de trabalho como uma grandeza dada. Ao contrário, ele tem mais de empobrecer, como veremos mais adiante, porque a força criativa de seu trabalho se estabelece perante ele como uma força do capital, como poder estranho. Ele aliena o trabalho como força produtiva da riqueza. O capital apropria-se dele enquanto tal. A separação de trabalho e propriedade do produto de trabalho é riqueza, e riqueza é posta, por conseguinte, nesse próprio ato de troca. O que parece paradoxal como resultado já está no próprio pressuposto. Os economistas exprimiram isso de modo mais ou menos empírico perante o trabalhador. Portanto, a produtividade do seu trabalho, enfim, devém de um poder estranho, na medida em que não é capacidade, mas movimento do trabalho efetivo. O capital inversamente valoriza-se a si mesmo pela apropriação de trabalho alheio. Ao menos a possibilidade de valorização está posta dessa maneira, como resultado da troca entre trabalho e capital. A relação só é realizada no próprio ato de produção em que o capital efetivamente consome o trabalho alheio. Como para o trabalhador o trabalho, enquanto valor de troca pressuposto é trocado por um equivalente em dinheiro, este último é trocado, por sua vez, por um equivalente em mercadoria, que é consumida. Nesse processo da troca, o trabalho não é produtivo. Ele devém produtivo somente para o capital. O trabalho só pode retirar da circulação o que nela lançou, enquanto pré-determinado de mercadoria, que, assim como seu próprio valor, tampouco é o seu próprio produto. Os trabalhadores, afirma Sisman, trocam seu trabalho por cereal e o consomem, ao passo que seu trabalho deveia o capital para o seu dono. Sisman, volume 6, nota 30. Jean-Charles Sisman,
Citação anterior, página 90, o algarismo romano indica a página de um caderno de extratos desaparecido, elaborado entre 1844 e 1847, que incluía, além do texto citado de Sisman, excertos de Droz e Cherbuliez. Dando o seu trabalho em troca, os trabalhadores o convertem em capital. Ibidem, caderno 8, nota 31. Ibidem, página 105. Ao vender seu trabalho ao capitalista, o trabalhador adquire um direito somente sobre o preço do trabalho, não sobre o produto desse trabalho, nem sobre o valor que o trabalho adicionou ao produto. Cherbuliez, caderno 28, nota 32. Segundo o algarismo romano, identifica a página do mesmo caderno de extratos extraviado. Ver página 239, nota 29. A passagem citada encontra-se na obra de Cherbuliez, Richesse au pauvreté. Citação página 55 a 56. Vender o trabalho, igual a renúncia a todos os frutos do trabalho. Citação página nota 33. Ibidem, página 64. Portanto, todos os progressos da civilização, ou em outras palavras, todo o aumento das forças produtivas sociais, se quiser, das forças produtivas do próprio trabalho, tal como resultam da ciência, das invenções, da divisão e combinação do trabalho, do aperfeiçoamento dos meios de comunicação, da criação do mercado mundial, da maquinaria, etc., não enriquecem o trabalhador, mas o capital. Em consequência, só ampliam o poder que domina o trabalho, só multiplicam a força produtiva do capital, como... Relendo. Portanto, todos os progressos da civilização, ou em outras palavras, todo o aumento das forças produtivas sociais, se quiser, das forças produtivas do próprio trabalho, tal como resultam da ciência, das invenções, da divisão e combinação do trabalho, do aperfeiçoamento dos meios de comunicação, da criação do mercado mundial, da maquinaria, etc., não enriquecem o trabalhador, mas o capital. Em consequência, só ampliam o poder que domina o trabalho. Só multiplicam a força produtiva do capital. Como o capital é a antítese do trabalhador, tais progressos aumentam unicamente o poder objetivo sobre o trabalho. A transformação do trabalho, como atividade viva e intencional em capital, é em si o resultado da troca entre capital e trabalho. Porquanto a troca confere ao capitalista o direito de propriedade sobre o produto do trabalho e o comando sobre o trabalho. Tal transformação só é posta no próprio processo de produção. Portanto, indagar se o capital é produtivo ou não é uma questão absurda. O próprio trabalho só é produtivo quando incorporado ao capital, ali onde o capital constitui o fundamento da produção e o capitalista, portanto, é o comandante em chefe da produção. A produtividade do trabalho devém força produtiva do capital, da mesma forma que o valor de troca universal das mercadorias se fixa no dinheiro. O trabalho, tal como existe por si no trabalhador, em oposição ao capital, o trabalho, portanto, em sua existência imediata, separada do capital, não é produtivo. Como atividade do trabalhador, ele também jamais devém produtivo, porque ele entra unicamente no processo de circulação simples, que só efetua transformações formais. Por essa razão, os que demonstram que toda a força produtiva atribuída ao capital é um deslocamento, uma transposição da força produtiva do trabalho, esquecem justamente que o próprio capital é em essência esse deslocamento, essa transposição, e que o trabalho assalariado enquanto tal pressupõe o capital, que, portanto, considerado em sua parte, é também essa transubstanciação. O processo necessário de pôr as próprias forças do trabalho como estranhas ao trabalhador. Por isso, deixa subsistir o trabalho assalariado e, ao mesmo tempo, abolir o capital é uma pretensão que contradiz e cancela a si mesma. Por isso, deixar subsistir o trabalho assalariado e, ao mesmo tempo, abolir o capital é uma pretensão que contradiz e cancela a si mesma. Outros, inclusive, economistas, por exemplo, Ricardo Sisman, dizem que somente o trabalho é produtivo, não o capital. Nesse caso, entretanto, não concebem o capital em sua determinabilidade formal específica, como uma relação de produção refletida em si, mas pensam unicamente em sua substância material, matéria-prima, etc. Mas esses elementos materiais não convertem o capital em capital. Todavia, ocorre-lhes então que o capital, de um lado, é valor, portanto, algo imaterial, indiferente ante a sua existência material. Sei, por exemplo, diz, o capital sempre é uma essência imaterial, porque não é a matéria que o faz o capital, mas o valor dessa matéria, valor que nada tem de corpóreo. Sei, página 21, nota 34.
A indicação de fonte SEI refere-se a um caderno de extratos de 1844. A passagem citada encontra-se em Jean-Baptiste Say, página 249, já citado, nota conforme Mega, seção 4, capítulo 2, página 324. Ou Sismo. O capital é uma ideia comercial. Sismo 60, página 35. A nota 35, desculpa. Marx refere-se aqui à página 60 do seu caderno de extratos de Bruxelas, de 1845. A passagem citada encontra-se em Jean-Charles Sismon, citado anteriormente, página 273, grifo de Marx. Mas então, ocorre-lhe que o capital é também uma outra determinação econômica diferente do valor, porque, do contrário, de modo algum poderia-se falar do capital à diferença do valor. E que mesmo se todos os capitais são valores, os valores enquanto tais não são capital. Daí refugiam-se novamente na configuração material do capital no interior do processo de produção. Por exemplo, quando Ricardo explica que o capital como trabalho acumulado empregado na produção de novo trabalho, como simples instrumento de trabalho ou material de trabalho. Nota 36, ver página 198, já citada. Nesse sentido, Say fala inclusive do serviço produtivo do capital, sobre o qual deve se basear sua remuneração, como se o instrumento de trabalho, enquanto tal, tivesse direito à gratidão do trabalhador, e como se o capital não fosse posto exclusiva e exatamente pelo trabalhador como instrumento de trabalho como produtivo. A autonomia do instrumento de trabalho, uma determinação social dele, sua determinação como capital, é dessa maneira pressuposta para deduzir os direitos do capital. A afirmação de Proudhon, o capital vale, o trabalho produz, não significa absolutamente nada mais que o capital é valor, uma vez que aqui nada mais é dito do capital, e a não ser que valor é valor. O sujeito da sentença é aqui apenas um outro nome para o predicado, e o trabalho produz é atividade produtiva. O trabalho é trabalho, exatamente porque ele nada mais é do que produzir. Deve ser imediatamente evidente que essas sentenças idênticas não contêm quaisquer recursos excepcionais de sabedoria, e, sobretudo, que não podem exprimir uma relação em que o valor e o trabalho entram em relação. Referem-se e diferenciam-se reciprocamente, não como elementos mutuamente indiferentes posicionados um ao lado do outro. Já o fato de que o trabalho aparece perante o capital como sujeito, que o trabalhador aparece somente na determinação do trabalho e que este não é o próprio trabalhador, tem de despertar a atenção. Nesse caso, abstraindo-se do capital, já existe uma ligação, uma relação do trabalhador com sua própria atividade, que de maneira alguma é a relação natural, mas que já contém ela própria uma determinação econômica específica. O capital, tal como o consideramos aqui, como relação a ser distinguida do valor e do dinheiro, é o capital em geral. A síntese das determinações que diferenciam o valor como capital do valor como simples valor ou dinheiro. Valor, dinheiro, circulação, etc. Preços, etc. São pressupostos, assim como trabalho, etc. Mas nós ainda não estamos tratando nem de uma forma particular do capital, nem do valor ou do capital singular como capital diferente de outros capitais singulares, etc. Nós assistimos ao seu processo de formação. Esse processo de formação dialético é apenas a expressão ideal do movimento efetivo em que o capital vem a ser. As relações ulteriores devem ser consideradas como desenvolvimento a partir desse embrião, mas é necessário fixar forma determinada na qual o capital é posto como um certo ponto, senão resulta confusão. Até aqui, o capital foi considerado de acordo com seu aspecto material, como processo de produção simples, mas tal processo, sob o aspecto da determinabilidade formal, é processo de autovalorização. A autovalorização inclui tanto a observação do valor pressuposto quanto sua multiplicação. O valor aparece como sujeito. O trabalho é atividade intencional. E, desse modo, sob o aspecto material, é pressuposto que o instrumento de trabalho foi efetivamente utilizado no processo de produção como meio para um fim, e que a matéria-prima ganhou como produto um valor de uso maior do que
o que possuía anteriormente, seja por metabolismo químico, seja por modificação mecânica. Contudo, esse próprio aspecto referido exclusivamente ao valor de uso faz parte ainda do processo de produção simples. Não se trata aqui, melhor dizendo, isso está implícito pressuposto, de que um maior valor de uso é produzido. Isso, inclusive, é muito relativo. Quando o cereal é transformado em aguardente, o próprio valor de uso superior já está posto com respeito à circulação. Além disso, não foi gerado nenhum valor de uso maior para o indivíduo, para o produtor. De todo modo, isso é acidental e não diz respeito à relação enquanto tal, mas é um valor de uso maior para outrem. A questão aqui é que foi produzido um valor de troca maior. Na circulação simples, o processo se encerrava para a mercadoria singular quando, como novo valor de uso ou como valor de uso, chegava à mão de seu destinatário e era consumida. Com isso, a mercadoria saía da circulação, perdia seu valor de troca, toda a sua determinação formal econômica. O capital consumiu seu material pelo trabalho e o trabalho pelo seu material. Ele se consumiu como valor de uso. Mas somente como valor de uso para si mesmo, como capital. O seu próprio consumo como valor de uso entra aqui, portanto, na circulação, ou melhor dizendo, o próprio capital põe o início da circulação ou o seu fim como queira. O próprio consumo do valor de uso entra aqui no processo econômico, porque o próprio valor de uso é determinado aqui pelo valor de troca. Em nenhum momento o processo de produção, em nenhum momento do processo de produção o capital deixa de ser capital ou o valor deixa de ser valor, e enquanto tal, valor de troca. Nada é mais inepto do que dizer, como faz o Sr. Proudhon, que pelo ato de troca, pelo fato de que ingressa de novo na circulação simples, o capital de produto devém agora valor de troca. Com isso, seríamos lançados de volta ao início, até mesmo a troca direta na qual foi observada a gênese do valor de troca e a partir do produto. O fato de que o capital, após a conclusão do processo de produção, após seu consumo como valor de uso, ingressa e pode ingressar de novo na circulação como mercadoria, já está implícito no fato de que ele estava pressuposto como valor de troca, que se autoconserva, mas na medida em que só como produto devém agora novamente mercadoria e como mercadoria devém valor de troca, recebe o preço e enquanto tal é realizada em dinheiro capital. O capital é simples mercadoria, logo valor de troca, e nessa condição está igualmente sujeito na circulação ao destino de se realizar ou não em dinheiro, sujeito ao risco de que seu valor de troca devenha ou não dinheiro. Por essa razão, seu valor de troca, que pouco antes fora posto idealmente, deveio muito mais problemático do que quando surgiu. E, sobretudo, porque como um valor de troca superior realmente posto na circulação não pode provir a própria circulação, em que só são trocados equivalentes, segundo sua determinação simples, se o capital sai da circulação como valor de troca superior, tem de ter ingressado nela enquanto tal. Do ponto de vista da forma, o capital não consiste de objeto de trabalho, mas de valores, e de maneira ainda mais precisa de preços. O fato de que seus elementos de valor assumiram diferentes substâncias durante o processo de produção não interessa a sua determinação como valores. Não são modificados em virtude disso. Se partindo da forma do movimento, do processo, tais elementos ao final do processo se combinam novamente no produto em uma figura objetiva, repouso trata-se igualmente quanto ao valor de uma simples mudança de substância que não o altera. De certo, as substâncias, enquanto tais foram destruídas, todavia não foram convertidas em nada, mas sim em uma substância conformada de maneira diferente. Anteriormente, as substâncias apareciam como condições elementares e indiferentes do produto. Agora, elas são produto. Logo, o valor do produto só pode ser igual à soma dos valores que estavam materializados nos elementos materiais determinados do processo, como matéria-prima, instrumentos de trabalho, e aqui estão incluídas também as mercadorias simplesmente instrumentais e o próprio trabalho. A matéria-prima foi completamente consumida, o trabalho foi completamente consumido, o instrumento foi consumido apenas parcialmente, logo continuou possuindo uma parte do valor do capital em seu modo de existência determinado, que lhe era próprio antes do processo.
Por conseguinte, essa parte não vem absolutamente ao caso aqui, uma vez que não sofreu nenhuma modificação. Os diferentes modos de existência dos valores eram pura essência. Em seu desaparecimento, o próprio valor constituiu a essência que permanece idêntica a si mesma. Sob esse aspecto, considerado como valor, a produção ou produto não é produto, mas antes valor mantido, idêntico e inalterado, valor que simplesmente está em outro modo de existência, mas que também lhe é indiferente e pode ser trocado por dinheiro. O valor do produto é igual ao valor da matéria-prima, mas o valor da parte destruída, logo passada ao produto, suprimida em sua forma original de instrumento de trabalho, mais o valor do trabalho, ou o preço do produto é igual aos seus custos de produção, igual à soma dos preços das mercadorias que são consumidas no processo de produção. Em outras palavras, isso nada mais significa que o processo de produção, sob o seu aspecto material, era indiferente ao valor, que, por conseguinte, o valor permaneceu idêntico a si mesmo e só assumiu um outro modo de existência material. Está materializado em outra substância e forma. A forma da substância nada tem a ver com a forma econômica, com o valor enquanto tal. Se o capital originalmente era igual a 100 thalers, permaneceu como antes igual a 100 thalers, muito embora os 100 thalers no processo de produção existissem como 50 thalers de algodão, 40 thalers de salário e 10 thalers de máquina de fiar, e agora existam como fio de algodão a preço ou ao preço de 100 thalers. Essa reprodução dos 100 thalers é simples permanecer igual a si mesma, só que foi mediada pelo processo de produção material. Por isso, o processo precisa prosseguir até o produto. Do contrário, o algodão perde seu valor. O instrumento de trabalho é desgastado em vão, o salário é pago inutilmente. A única condição para a autoconservação do valor é que o processo de produção seja efetivamente processo total, logo que prossiga até o produto. A totalidade do processo de produção, que continua até o produto, é aqui de fato condição da autoconservação do permanecer igual a si mesmo, do valor. Mas isso já está implícito na primeira condição, a saber que o capital devém efetivamente valor de uso, processo de produção efetivo. Nesse ponto, portanto, é pressuposta. Por outro lado, o processo de produção só é processo de produção para o capital na medida em que nesse processo este se conserva como valor, logo no produto. A proposição de que o preço necessário é igual à soma dos preços dos custos de produção é, por isso, puramente analítica. É o pressuposto da produção do próprio capital. Primeiro, o capital é posto como 100 thalers, como simples valor, em seguida é posto nesse processo como uma soma de preços que seus próprios elementos de valor determinados pelo próprio processo de produção. O preço do capital, seu valor expresso em dinheiro, igual ao preço do seu produto. Significa dizer o valor do capital como resultado do processo de produção é o mesmo de quando ele era pressuposto do processo. Todavia, no decorrer do processo, o capital não subsiste nem na simplicidade que tem no início, nem na que volta a ter no final como resultado, mas decompõe-se em componentes quantitativos que de início completamente indiferentes, como o valor do trabalho-salário, valor do instrumento de trabalho e valor da matéria-prima. Ainda não é posta nenhuma outra relação, exceto que no processo de produção o valor simples se distribua numericamente como uma pluralidade de valores que se combinam novamente em sua simplicidade no produto, mas agora como soma. Mas a soma é igual à unidade original. No mais, considerado o valor, afora a divisão quantitativa, aqui ainda não está contida qualquer diferença na relação entre os diferentes quantum de valor. O capital original era de 100 thalers, o produto é de 100 thalers, mas os 100 thalers agora como soma de 50 mais 40 mais 10 thalers. Eu poderia ter considerado os 100 thalers originalmente como uma soma de 50 mais 40 mais 10, mas também como uma soma de 60 mais 30 mais 10, etc., que agora apareçam como soma de determinado número de unidades. É posto pelo fato de que os diferentes elementos materiais em que o capital se decompõe no processo de produção representam cada um uma parte de seu valor, mas uma parte determinada. Será visto mais tarde que essas quantidades nas quais é composta a unidade original têm elas próprias determinadas relações entre si. Mas isso ainda não nos interessa aqui. Na medida em que um movimento é posto no próprio valor no decorrer do processo de produção, tal movimento é puramente formal e consiste no seguinte ato simples
e formal. Primeiro, o valor existe como unidade, um determinado número de unidades que é, ele próprio, considerado como unidade, como totalidade. O capital de 100 thalers. Em segundo lugar, essa unidade é dividida no decorrer do processo de produção em 50 thalers, 40 thalers e 10 thalers. Uma divisão que é essencial na medida em que o material de trabalho e o instrumento de trabalho são usados em determinada quanta, mas que aqui, no que se refere aos próprios 100 thalers, nada mais são do que uma decomposição indiferente da mesma unidade em determinadas quantidades. Finalmente, os 100 thalers reaparecem no produto como soma. Quanto ao valor, o único processo é que ele aparece uma vez como uma totalidade, unidade, depois como divisão dessa unidade em determinadas quantidades, finalmente como soma. Os 100 thalers, que aparecem ao final como soma, são precisamente a mesma soma que aparecia no início. A determinação da soma da adição resultou tão somente da adição que teve lugar no ato da produção, mas não existe no produto enquanto tal. Por conseguinte, a proposição de que o preço do produto é igual ao preço dos custos de produção ou de que o valor do capital é igual ao valor do produto diz nada além de que o valor do capital se conservou no ato da produção e agora aparece como soma. Como essa simples identidade do capital ou reprodução de seu valor mediante o processo de produção, ainda não estaríamos muito longe de onde estávamos no começo. O que estava presente como pressuposto no início está presente agora como resultado e em forma inalterada. É claro que não é isso o que os economistas têm em mente quando falam de determinação de preço pelos custos de produção. Do contrário, jamais poderiam ser criado um valor maior do que originalmente existente. Nenhum valor de troca maior, embora poderia ser criado um valor de uso maior, mas que não vem aqui ao caso. Trata-se aqui do valor de uso do capital enquanto tal, não do valor de uso de uma mercadoria. Quando se diz que os custos de produção ou o preço necessário de uma mercadoria é igual a 110, calcula-se da seguinte maneira: capital original igual a 100, portanto, matéria-prima igual a 50, trabalho 40, instrumento 10, mais 5% de juros e 5% de lucro. Logo, os custos de produção igual a 110, não igual a 100. Os custos de produção, portanto, são maiores do que os custos de produção. Não adianta absolutamente nada fugir do valor de troca para o valor de uso da mercadoria, como gostam de fazer alguns economistas. Não é o valor de troca enquanto tal que determina o seu valor de uso como tal, de uso como valor de uso. É maior ou menor. Vou reler. Não é o valor de troca enquanto tal que determina se o valor de uso como valor de uso é maior ou menor. As mercadorias frequentemente eram abaixo de seus preços de produção. Nota 37. Ver página 147, nota 132. Embora tenham discutivelmente recebido um valor de uso maior do que o que possuíam na época anterior à produção. Igualmente inútil é fugir para a circulação. Eu produzo por 100, mas vendo por 110, o lucro não produzido pela troca. Caso não existisse antes de tal transação, tampouco poderia existir depois dela. Ramsay, caderno 10, 88, nota 38. A indicação da fonte refere-se ao caderno de extratos 9. A passagem citada encontra-se no livro de George Ramsay, Edinburgh, Black, 1876, página 184. Isso significa pretender explicar o aumento do valor a partir da circulação simples, quando esta, ao contrário, expressamente só põe o valor como equivalente. É também empiricamente claro que se todos vendessem 10% mais caro, isso seria como se todos vendessem pelos preços de produção. O mais-valor, nota 39. Termo mais-valor aparece aqui pela primeira vez no manuscrito. Seria assim puramente nominal, fictício, convencional, um simples clichê. E uma vez que o próprio dinheiro é mercadoria, produto, também ele seria vendido 10% mais caro. O vendedor que recebesse 110 thalers receberia de fato apenas 100. Ver também Ricardo sobre o comércio exterior, que ele concebe como circulação simples e por isso afirma: o comércio exterior não pode jamais aumentar os valores de troca de um país. Ricardo 3940, nota 40. A indicação da fonte, Ricardo 3940, refere-se ao caderno de extratos 8 de 1851, no qual estão contidos, entre outros, excertos detalhadamente comentados da obra principal de David Ricardo, terceira edição,
Londres, Munray, 1821, edições portuguesas, Princípios da Economia Política e da Tributação, Lisboa, Fundação Calouste, Gulbenkian, 2001, páginas 39 e 40 desse caderno. Marx reproduz em uma tradução própria para o alemão as passagens mais importantes do capítulo 7, On Foreign Trade, ou sobre o comércio exterior, do livro de Ricardo, e acrescenta suas próprias anotações críticas. A passagem citada no texto é um resumo de Marx, que sintetiza as principais ideias de Ricardo sobre o comércio exterior. As razões que apresenta para tanto são exatamente idênticas àquelas que provam que a troca, enquanto tal, a circulação simples, logo o comércio em geral, na medida em que seja concebido enquanto tal, não podem jamais aumentar os valores de troca, não pode jamais criar o valor de troca. Caso contrário, a proposição segundo a qual o preço é igual aos custos de produção teria de ser também assim formulada. O preço de uma mercadoria é sempre maior do que seus custos de produção. Além da divisão e da adição numérica simples no processo de produção, ainda se acrescenta ao valor o elemento formal, a saber que seus elementos agora aparecem como custo de produção. Precisamente que os próprios elementos do processo de produção não são preservados em sua determinabilidade material, mas como valores que são consumidos no modo de existência que tinham antes do processo de produção. Por outro lado, é claro que se o ato de produção é unicamente a reprodução do valor do capital, só acontece nele uma mudança material e não uma mudança econômica, e que uma tal conservação simples de seu valor contradiz seu conceito. Ele certamente não permaneceria como um dinheiro autônomo fora da circulação. Ao contrário, assumiria a figura de diversas mercadorias, mas a troco de nada. Esse seria um processo desprovido de finalidade, uma vez que, no final, o capital representaria somente a mesma soma de dinheiro e teria apenas ocorrido o risco de sair prejudicado do ato de produção, que pode fracassar. Seria um processo no qual o dinheiro abandonaria sua forma imprescindível. Pois bem, o processo de produção chegou agora ao final. O produto está realizado de novo em dinheiro e resumiu a forma original dos centáleres. Mas o capitalista também precisa comer e beber. Ele não pode viver dessa mudança de forma do dinheiro. Por conseguinte, uma parte dos centáleres teria de ser trocada não como capital, mas como moeda por mercadoria, como valor de uso a ser consumida nessa forma. Os centáleres teriam se transformado em 90, e no final, como o capitalista sempre reproduz o capital sob a forma do dinheiro, mais precisamente o reproduz sob a forma do quanto de dinheiro com a qual iniciou a produção, os centáleres teriam sido devorados e o capital desaparecido. Mas o capitalista é pago pelo trabalho de lançar os centáleres no processo de produção, não de devorá-los. Mas com que ele deve ser pago, ademais não parece completamente inútil o seu trabalho, uma vez que o capital inclui os salários. E os trabalhadores, portanto, poderiam viver pela simples reprodução dos custos de produção, coisa que o capitalista não pode fazer. Mas apareceria, consequentemente, sob uma forma de Volksfrei de produção, nota da tradução, despesas gerais ou incidentais de produção. Mas, qualquer que possa ser o serviço que presta, a reprodução seria possível sem ele, dado que no processo de produção os trabalhadores só reclamam o valor que aportam, não necessitando, portanto, do conjunto da relação do capital para recomeçar continuamente o processo de produção. E, em segundo lugar, não haveria nenhum fundo para pagar seu serviço, uma vez que o preço da mercadoria é igual aos custos de produção. Todavia, se seu trabalho fosse concebido como um trabalho particular ao lado e à parte do trabalho dos trabalhadores, algo como trabalho de supervisão, etc., o capitalista receberia, assim como eles, um salário determinado e cairia, portanto, na categoria dos trabalhadores, e de modo algum se comportaria como capitalista diante do trabalho. Ele também jamais enriqueceria, mas receberia somente um valor de troca que teria de consumir por meio da circulação. A existência do capital perante o trabalho exige que o capital para si, o capitalista, possa existir e viver como não trabalhador. Por outro lado, é igualmente claro que, mesmo desde a ótica das determinações econômicas habituais, o capital que só pudesse conservar seu valor não o conservaria. Os riscos da produção têm de ser compensados. O capital tem de ser conservado nas oscilações dos preços. A desvalorização do capital
que se dá de maneira incessante pela elevação da força produtiva tem de ser compensado, e etc. Por essa razão, os economistas também dizem simploriamente que se não resultasse nenhum ganho, nenhum lucro, cada um devoraria seu dinheiro, em lugar de lançá-lo na produção e utilizá-lo como capital. Em suma, pressuposta essa não valorização, a não multiplicação do valor do capital, é pressuposto que o capital não é um elo efetivo da produção, não é uma relação de produção particular. É pressuposta uma situação em que os custos de produção não têm a forma do capital e o capital não é posto como condição da produção. É fácil compreender como o trabalho pode aumentar o valor de uso. A dificuldade consiste em compreender como pode criar valores de troca maiores do que os pressupostos. Suponha que o valor de troca que o capital paga ao trabalhador seja um equivalente exato do valor que o trabalho cria no processo de produção. Nesse caso, o aumento do valor de troca do produto seria impossível, que o trabalho enquanto tal tivesse inserido no processo de produção para além do valor pressuposto da matéria-prima e do instrumento de trabalho seria pago ao trabalhador. O valor do próprio produto, enquanto é um excedente sobre o valor da matéria-prima e do instrumento, caberia ao trabalhador com a única diferença que o capitalista lhe pagaria esse valor em salário e o trabalhador o restituiria ao capitalista em produto. O fato de que, por custo de produção, não se entende a soma dos valores que entram na produção, mesmo para os economistas que afirmam isso, fica evidente no juro sobre o capital emprestado. Para o capitalista industrial, o juro faz parte diretamente de seus gastos, de seus custos de produção efetivos. Entretanto, o próprio juro já subentende que o capital sai da produção. Como mais valor. Sai da produção como mais valor. Uma vez que ele próprio é somente uma forma de mais valor. Por conseguinte, como o juro, do ponto de vista do tomador do empréstimo, já entra em seus custos de produção imediatos, fica patente que o capital enquanto tal entra nos custos de produção, mas que o capital enquanto tal não é simples adição de seus componentes de valor. No juro, o próprio capital reaparece na determinação da mercadoria, mas como uma mercadoria especificamente diferente de todas as demais. O capital, enquanto tal, não como uma simples soma de valores de troca, entra na circulação e devém mercadoria. Aqui o próprio caráter da mercadoria está presente como determinação econômica específica, nem indiferente, como na circulação simples, nem relacionada diretamente ao trabalho como antítese, como seu valor de troca, ou de uso, como no capital industrial, no capital tal qual é em sua primeira ou em suas primeiras determinações resultantes da produção e da circulação. Em consequência, a mercadoria como capital ou capital como mercadoria não é trocado na circulação por um equivalente, entretanto, na circulação conserva seu ser para si. Conserva, portanto, sua relação original com seu proprietário, mesmo quando passa para as mãos de um outro possuidor. Por isso, é simplesmente emprestado. O seu valor de uso, enquanto tal, para seu proprietário é sua valorização, dinheiro como dinheiro e não como meio de circulação, seu valor de uso como capital. A exigência formulada pelo senhor Proudhon de que o capital não deve ser emprestado e render juros, mas deve ser vendido como mercadoria por seu equivalente, como qualquer outra mercadoria, é pura e simplesmente a exigência de que o valor da troca nunca devenha capital, mas permaneça valor de troca simples. Que o capital como capital não deve existir. Essa exigência, justamente com a outra, de acordo com a qual o trabalho assalariado deve permanecer o fundamento universal da produção, revela uma divertida confusão sobre os conceitos econômicos mais simples. Daí o papel miserável que ele desempenha na polêmica com Bastiat, do que trataremos mais tarde. O palavrório sobre considerações de equidade e de direito termina unicamente por pretender aplicar a relação de propriedade ou a relação de direito correspondente à troca simples, como critério da relação de propriedade e de direito de um estágio superior do valor de troca. Por essa razão, o próprio Bastiat inconscientemente salienta os momentos na circulação simples que impulsionam até o capital. O próprio capital como mercadoria é o dinheiro como capital, ou o capital como dinheiro. Nota 41, Frédéric Bastiat, Pierre-Joseph Proudhon, Paris, Guilhamon, 1850.
O terceiro momento a ser desenvolvido na formação do conceito do capital é a acumulação originária frente ao trabalho e, por conseguinte, também o trabalho sem objeto frente à acumulação. O primeiro momento partia do valor como valor procedente da e pressupondo a circulação. Esse era o conceito simples do capital. O dinheiro tal como estava imediatamente determinado a devir capital. O segundo momento partia do capital como pressuposto e resultado da produção. O terceiro momento põe o capital como unidade determinada da circulação e da produção. Nota 42. Acrescentado por Marx na margem inferior, sem indicação de inserção, a própria relação entre capital e trabalho, entre capitalista e trabalhador, como resultado do processo de produção. É preciso distinguir entre a acumulação dos capitais, esta pressupõe capitais, a relação do capital como relação existente e, portanto, presume também suas relações com trabalho, preços, capital fixo e circulante, juro e lucro. Mas o capital, para vir a ser, pressupõe uma certa acumulação que já está presente na antítese autônoma do trabalho objetivado frente ao trabalho vivo, na existência autônoma dessa antítese. Essa acumulação necessária ao devir do capital, que já está contida, portanto, em seu conceito como pressuposto, como um momento, precisa ser essencialmente diferenciada da acumulação do capital, que já deveio capital, na qual já tem de existir capitais. Nota 43, ver páginas 178, 196 a 197 e 200 a 204. Já vimos até aqui que o capital pressupõe, primeiro, o processo de produção em geral, tal como é próprio a todas as condições sociais, logo sem caráter histórico, humano, como se queira. Segundo, a circulação, que já é ela própria em cada um de seus momentos e ainda mais, em sua totalidade, um produto histórico determinado. Terceiro, o capital como unidade determinada de ambos. Todavia, até que ponto o próprio processo de produção geral é modificado historicamente, tão logo aparece exclusivamente como elemento do capital. Isso é algo que tem de resultar do desenvolvimento do capital, da mesma maneira que, da compreensão simples das diferenças específicas do capital, devem resultar seus pressupostos históricos em geral. Todo o resto é conversa sem sentido. Somente no resultado e como resultado de todo o desenvolvimento podem evidenciar-se as determinações que devem ser incluídas na primeira seção da produção em geral e na primeira parte da segunda seção do valor de troca em geral. Por exemplo, já vimos que a diferenciação entre o valor de uso e o valor de troca pertence à própria economia, e que o valor de uso não jaz morto como um simples pressuposto, como faz Ricardo. Nota 44, ver página 206 a 208. O capítulo da produção termina objetivamente com o produto como resultado, e da circulação começa com a mercadoria, ela própria, por sua vez, valor de uso e valor de troca, logo também um valor diferente de ambos. Circulação como unidade de ambos, mas unidade que é puramente formal. E, em consequência, coincide na mercadoria como simples objeto de consumo, extraeconômico, e do valor de troca como dinheiro autonomizado. O mais-valor que o capital tem ao final do processo de produção, um mais-valor que, como preço mais elevado do produto, só é realizado na circulação. Como todos os preços nela realizados, que, sendo já idealmente pressupostos à circulação, são determinados antes de nela ingressarem. Tal mais-valor significa, expresso de acordo com o conceito geral do valor de troca, que o tempo de trabalho objetivado no produto ou o quantum de trabalho expressa estatisticamente, a magnitude do trabalho aparece como quantidade espacial, mas expressa em movimento, só é mensurável pelo tempo. É maior do que o tempo de trabalho presente nos componentes originais do capital. Agora, isso somente é possível se o trabalho objetivado no preço do trabalho é menor do que o tempo de trabalho vivo que é comprado com ele. O tempo de trabalho objetivado no capital aparece, como já vimos, como uma soma proposta de três partes. A. O tempo de trabalho objetivado na matéria-prima. B. O tempo de trabalho objetivado no instrumento. C. O tempo de trabalho objetivado no preço do trabalho. Agora, as partes A e B permanecem inalteradas como componentes do capital, muito embora alterem sua figura no processo. Seus modos de existência material permanecem inalterados como valores. E só C que o capital troca por alguma coisa qualitativamente diferente, um quantum dado de trabalho objetivado por um quantum de trabalho vivo. Na medida em que o tempo de trabalho vivo só se reproduzisse ou só reproduzisse o tempo de trabalho objetivado no preço do trabalho,
tal reprodução também seria puramente formal, assim como no que diz respeito ao valor teria ocorrido apenas uma troca por trabalho vivo, como outro modo de existência do mesmo valor. Da mesma maneira, no que diz respeito ao valor do material de trabalho e do instrumento, teve lugar somente uma alteração de seu modo de existência material. Caso o capitalista tivesse pago ao trabalhador um preço igual um dia de trabalho, e um dia de trabalho do trabalhador só tivesse acrescentado um dia de trabalho à matéria-prima e ao instrumento, o capitalista teria simplesmente trocado o valor de troca em uma forma pelo valor de troca em outra forma. Não teria atuado como capital. Por outro lado, o trabalhador não teria permanecido no processo de troca simples, ele teria de fato recebido o produto de seu trabalho em pagamento, só que o capitalista lhe teria feito o obséquio de pagar-lhe antecipadamente o preço do produto antes de sua realização. O capitalista lhe teria dado crédito e, na verdade, grátis por le roi dépose, nota da tradução, para o rei da Prússia, a saber, de graça. Isso é tudo. A troca entre capital e trabalho, cujo resultado é o preço do trabalho, por mais que seja troca simples do ponto de vista do trabalhador, tem de ser não troca do ponto de vista do capitalista. O capitalista tem de obter mais valor do que deu. Considerada do ponto de vista do capital, a troca tem de ser somente uma troca aparente. Tem de fazer parte de uma determinação formal econômica distinta da correspondente para a troca, caso contrário seriam impossíveis o capital como capital e o trabalho como trabalho em oposição ao capital. Eles se trocariam somente como valores de troca iguais que existem materialmente em modos de existência diferentes. Para justificar o capital, para fazer sua apologia, os economistas buscam abrigo por essa razão nesse processo simples. Explicam o capital justamente por um processo que torna sua existência impossível. Para demonstrar o capital, o demonstram omitindo-o. Você me paga o meu trabalho, troca meu trabalho pelo produto dele e me desconta do valor da matéria-prima e do material que você me forneceu. Isso significa que somos sócios, que introduzimos diferentes elementos no processo de produção e os trocamos de acordo com seu valor. Dessa maneira, o produto é transformado em dinheiro e o dinheiro é dividido de tal modo que você, capitalista, recebe o preço de sua matéria-prima e de seu instrumento, e eu, trabalhador, recebo o preço do meu trabalho ou do trabalho que acrescentou a eles. A vantagem é para você, que agora você possui a matéria-prima e o instrumento em uma forma consumível, apta a circular. E para mim, que o meu trabalho se valorizou. Você certamente logo chegaria à situação de ter comido todo o seu capital na forma de dinheiro, enquanto eu, como trabalhador, tomaria posse de ambos. O que o trabalhador troca com o capital é seu próprio trabalho. Na troca, a disponibilidade sobre ele o aliena. O que ele recebe como preço é o valor dessa alienação. O trabalhador troca a atividade ponente de valor por um valor pré-determinado independentemente do seu resultado de sua atividade. É uma tremenda sabedoria do senhor Bastiat afirmar que o assalariamento é uma forma essencial puramente formal, uma forma da associação que, enquanto tal, nada tem a ver com a relação econômica entre trabalho e capital. Se diz ele, os trabalhadores fossem ricos o bastante para poder esperar a finalização da venda do produto, o assalariamento, o trabalho assalariado, não os impediria de fazer um contrato com os capitalistas tão vantajoso quanto o que o capitalista faz com o outro. Consequentemente, o mal não reside na forma do assalariamento, mas em condições independentes dele. Nota 45, ver Frédéric Bastiat, segunda edição, Paris, Guillemot, 1851, página 378. Não lhe ocorre, naturalmente, que essas condições são as próprias condições do assalariamento. Se os trabalhadores fossem ao mesmo tempo capitalistas, eles de fato não se comportariam ante o capital que não trabalha como trabalhadores, que trabalham mais como capitalistas que trabalham, não na forma de trabalhadores assalariados. Por isso, para eles, salário e lucro também são essencialmente a mesma coisa que lucro e juro. Nota 46, sobre trabalho assalariado e lucro, assim como sobre lucro e juro, Bastiat se manifesta em Ibsen, página 381 e 383. Denomina isso harmonia das relações econômicas, a saber que as relações econômicas só existem na aparência, mas de fato no essencial existe somente uma relação, a da troca simples. Por essa razão, as formas essenciais lhe aparecem em si como sem conteúdo, não como formas efetivas. Agora, como é determinado o seu valor? Pelo trabalho objetivado que está contido em sua mercadoria. Essa mercadoria existe em sua vitalidade.
Para conservá-la de hoje para amanhã, aqui ainda não vem ao caso a classe trabalhadora e, portanto, a sua reposição em virtude do desgaste, de maneira que ela possa se conservar como classe, uma vez que aqui o trabalhador se confronta com o capital como trabalhador e, por isso, como sujeito perene pressuposto, e não ainda como indivíduo perecível da espécie trabalhadora. O trabalhador tem de consumir uma massa determinada de meios de subsistência, repor o sangue consumido, etc. Ele recebe só o equivalente. Amanhã, portanto, depois de efetuada a troca, mesmo quando conclui formalmente a troca, o trabalhador só a consome no processo de produção. A sua capacidade de trabalho existe da mesma maneira que antes. Ele recebeu um equivalente exato, porque o preço que recebeu deixa de posse do mesmo valor de troca que tinha anteriormente. O quantum de trabalho objetivado que está contido em sua vitalidade lhe foi pago pelo capital. O capital consumiu esse quantum de trabalho objetivado e, uma vez em que este último não existia como coisa, mas como capacidade de um ser vivo, o trabalhador pode, devido à natureza específica da sua mercadoria, da natureza específica do processo vital, entrar de novo na troca. O fato de que, além do tempo de trabalho objetivado em sua vitalidade, o tempo de trabalho que foi necessário para pagar os produtos indispensáveis à conservação de sua vida, há também um outro trabalho objetivado em sua existência imediata, a saber, os valores que consumiu para produzir uma capacidade de trabalho determinada, uma destreza particular e cujo valor se revela pelos custos de produção necessários para uma similar destreza de trabalho determinada para que possa ser produzida. Ainda não nos interessa nesse ponto em que se trata não de um trabalho qualificado particular, mas do trabalho por excelência, do trabalho simples. Se fosse necessária uma jornada de trabalho para manter vivo um trabalhador, o capital não existiria, porque a jornada de trabalho seria trocada por seu próprio produto, e, portanto, o capital, como capital, não se valorizaria, e por isso também não poderia se conservar. A autoconservação do capital é sua autovalorização. Se o capital também tivesse de trabalhar para viver, ele se converteria ou se conservaria não como capital, mas como trabalho. A propriedade de matérias-primas e instrumentos de trabalho seria apenas nominal. Eles pertenceriam economicamente ao trabalhador da mesma maneira que pertenceriam ao capitalista, já que somente criariam valor para o capitalista na medida em que ele próprio fosse trabalhador. O capitalista não se relaciona com as matérias-primas e os instrumentos de trabalho como capital, mas como simples matéria e meio de trabalho, como faz o próprio trabalhador no processo de trabalho. Se, pelo contrário, é necessário, por exemplo, somente meia jornada de trabalho para conservar vivo um trabalhador, por uma jornada de trabalho inteira, o mais-valor do produto resulta evidente, visto que no preço o capitalista pagou só meia jornada de trabalho e recebe no produto uma jornada de trabalho inteira em forma objetivada. Por conseguinte, não deu nada em troca da segunda metade da jornada de trabalho. Não é a troca, mas unicamente um processo em que recebe, sem troca, tempo de trabalho objetivado, valor que pode fazer dele um capitalista. A meia jornada de trabalho nada custa ao capital, em consequência ele recebe um valor pelo qual não deu nenhum equivalente. E o aumento dos valores só pode se dar porque é obtido um valor acima do equivalente, portanto, porque um valor é criado. O mais-valor é, no fundo, o valor para além do equivalente. O equivalente, segundo sua determinação, é somente a identidade do valor consigo mesmo. O mais-valor, consequentemente, jamais pode brotar do equivalente, portanto, tampouco pode brotar originalmente da circulação. Tem de brotar do próprio processo de produção do capital. A coisa também pode ser expressa da seguinte maneira: se o trabalhador precisa de somente meia jornada de trabalho para viver uma jornada inteira, então só precisa trabalhar meia jornada para perpetuar sua existência como trabalhador. A segunda metade da jornada de trabalho é trabalho forçado, trabalho excedente. Nota 47. O termo trabalho excedente aparece aqui pela primeira vez no manuscrito. O que aparece do ponto de vista do capital como mais valor, aparece do ponto de vista do trabalhador exatamente como mais trabalho, acima de sua necessidade como trabalhador, acima, portanto, de sua necessidade imediata para a conservação de sua vitalidade. O grande papel histórico do capital é o de criar esse trabalho excedente, trabalho supérfluo do ponto de vista do simples valor de uso, da mera subsistência, e seu destino histórico está consumado. Tão logo, por um lado, as necessidades são desenvolvidas,
a tal ponto que o próprio trabalho excedente é acima do necessário, a necessidade universal, derivada das próprias necessidades individuais. Por outro, a laboriosidade universal mediante a estrita disciplina do capital pela qual passaram sucessivas gerações, é desenvolvida como propriedade universal da nova geração. Tão logo, finalmente, o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho que o capital incita continuamente em sua limitada mania de enriquecimento e nas condições em que exclusivamente ele pode realizá-lo, avançou a tal ponto que a posse e a conservação da riqueza universal, por um lado, só requer um tempo de trabalho mínimo de toda a sociedade, e por outro, a sociedade que trabalha se comporta cientificamente como processo de sua produção progressiva, com sua reprodução em uma abundância constantemente maior, que deixou de existir por conseguinte, o trabalho no qual o ser humano faz com que o que pode deixar as coisas fazerem por ele. Consequentemente, capital e trabalho comportam-se aqui como dinheiro e mercadoria. O primeiro é a forma universal da riqueza. A segunda é só a substância que visa o consumo imediato. Agora, como é determinado o seu valor? Todavia, como a aspiração incansável pela forma universal da riqueza, o capitalismo impele o trabalho para além dos limites da sua necessidade natural e cria, assim, os elementos materiais para o desenvolvimento da rica individualidade, que é tão universal em sua produção quanto o seu consumo, e cujo trabalho, em virtude disso, também não aparece mais como trabalho, mas como desenvolvimento pleno da própria atividade, na qual desapareceu a necessidade natural em sua forma imediata, porque uma necessidade historicamente produzida tomou o lugar da necessidade natural. Por isso, o capital é produtivo. Uma relação essencial para o desenvolvimento das forças produtivas sociais. Só deixa de sê-lo quando o desenvolvimento dessas próprias forças produtivas encontra um limite no próprio capital. No Times de novembro de 1857, nota 48, trata-se do artigo anônimo publicado no Times, assinado por expertos The Times, Londres, número 22.8444, de 21 de 11 de 1857, página 9, colunas 5 e 6. Há uma inventiva das mais deliciosas de parte de um plantador das Índias Ocidentais, com enorme indignação moral. Esse advogado, vou ler novamente. No Times de novembro de 1857, há uma inventiva das mais deliciosas da parte de um plantador das Índias Ocidentais. Com enorme indignação moral, esse advogado, com argumentação em defesa da introdução da escravidão de negros, expõe como os Quaches, os negros livres da Jamaica, se contentam em produzir o estritamente necessário para o próprio consumo, e, a parte desse valor de uso, consideram a própria vadiagem, indulgência e ociosidade. O artigo de luxo, por excelência, como não dão a mínima para o açúcar e para o capital fixo investido nas plantações, mas antes sorriem ironicamente com malévola satisfação do plantador, que vai à ruína, e inclusive só aproveitam o cristianismo que lhes foi ensinado para encobrir essa inclinação maligna e essa indolência. Eles deixam de ser escravos não para se tornar trabalhadores assalariados, mas para se converterem em camponeses autossuficientes que trabalham o estritamente necessário para o consumo próprio. No que se refere a eles, o capital como capital não existe porque, em geral, a riqueza autonomizada só existe seja pelo trabalho forçado imediato, a escravidão, seja pelo trabalho forçado mediado, o trabalho assalariado. A riqueza não se confronta com o trabalho forçado imediato, como capital, mas como relação de dominação. Por essa razão, com base no trabalho forçado imediato, também só é reproduzida a relação de dominação para o qual a própria riqueza só tem valor como fruição, não como riqueza propriamente dita, relação que, por isso, jamais pode criar a indústria universal. Retornaremos a essa relação entre escravidão e trabalho assalariado. A dificuldade em compreender a gênese do valor se evidencia, primeiro, nos cadernos economistas, ou nos modernos economistas, ingleses, nota 49, conforme a anotação de Marx em seu caderno de extratos 8, de 1851, página 58. A maior parte dos adversários de Ricardo, como Wakefield, por exemplo, afirmava que ele não podia explicar o excedente. Dessa maneira, por exemplo, um fabricante adianta 30 libras para matéria-prima, 20 libras para maquinaria, 50 libras para salário,
sumaram 100 libras. Ele vende sua mercadoria por 110 libras. De onde vêm as 10 libras? Que censuram Ricardo porque ele não teria compreendido o excedente, não teria compreendido mais valor. Ver Malthus sobre o valor, nota 50. Provavelmente Marx pensava na obra de Thomas Robert Malthus. 1790, Londres, Murray, 1823. Em seus excertos do livro de Malthus, Londres, Murray, 1827, no caderno de extratos 9 de 1851, página 51, figura, cita, com relação ao seu Measure of Value Stated, Malthus afirma, cita, recita, eu não havia visto formulado em lugar nenhum que a quantidade de trabalho usual que uma mercadoria irá comandar tem de representar e medir quantidade de trabalho inserida nela, com a adição do lucro, 196. Em 1862, Marx comentou como se segue essa formulação das principais ideias da obra de Malthus, já citada. Recita, o senhor Malthus pretende inserir desde logo o lucro na definição do valor, com o que o valor resulta diretamente dessa definição, coisa que não ocorre em Ricardo. Daí se vê que ele percebe onde reside a dificuldade. Manuscritos de 1861 a 63, caderno 8, página 754. Que pelo menos tenta proceder cientificamente. Não obstante, Ricardo ser o único dentre todos os economistas que o compreendeu, como comprova a sua polêmica, nota 51, contra a confusão de Adam Smith entre a determinação do valor pelo salário e pelo tempo de trabalho objetivado na mercadoria. Ver David Ricardo, citação, página 1 a 12. Os novos economistas são simplórios, absolutamente superficiais. Certamente o próprio Ricardo muitas vezes se confunde, pois embora entenda perfeitamente a gênese do mais-valor como pressuposto do capital, com frequência fica em dúvida sobre a possibilidade de se compreender sobre tal base a multiplicação dos valores, exceto pelo fato de que mais tempo de trabalho objetivado é investido no mesmo produto. Em outras palavras, pelo fato de que a produção fica mais difícil. Nota 52, Ibidem, página 60 a 61. Daí a antítese absoluta que há nele entre valor e riqueza. Daí a unilateralidade de sua teoria da renda da terra. Sua falsa teoria do comércio internacional, que só deve produzir o valor de uso, que ele denomina riqueza, e não o valor de troca. Nota 53, ver página 247 a 248, já lidas. A única saída para a multiplicação dos valores enquanto tais, com exceção da crescente dificuldade da produção, teoria da renda da terra, fica sendo somente o crescimento da população, o aumento natural do número de trabalhadores pelo aumento do capital, muito embora ele próprio não tenha assumido em nenhum lugar essa relação de maneira clara. O erro fundamental é que ele não investiga em parte alguma de onde vem realmente a diferença entre a determinação do valor pelo salário e a determinação pelo trabalho objetivado. Por essa razão, o dinheiro e a própria troca, a circulação, aparecem só como elementos puramente formais em sua economia, e não obstante, de acordo com ele, na economia se trata somente do valor de troca, do lucro, etc. Só aparecem como taxa de participação no produto, taxa de participação que tem lugar igualmente sobre a base da escravidão. A forma da mediação ele não investigou em parte alguma. Os fisiocratas. As dificuldades ou a dificuldade de compreender o capital e a autovalorização do valor, Inc., nota da tradução, portanto, em latim, no original. O mais-valor que o capital cria no ato da produção revela-se aqui de modo tangível e tinha de se manifestar nos pais da economia moderna, da mesma maneira que se manifesta na última formulação clássica da economia moderna em Ricardo, a criação do mais-valor que ele concebe na forma da renda. Trata-se, no fundo, da questão do conceito do capital e do trabalho assalariado e, em consequência, da questão fundamental que se coloca no umbral do sistema da sociedade moderna. O sistema monetário só tinha compreendido a autonomia do valor tal como ele resulta da circulação. Simples, dinheiro. Por isso, seus defensores fizeram dessa forma abstrata da riqueza o objeto exclusivo das nações que justamente ingressavam no período em que o enriquecimento enquanto tal aparecia como objetivo da própria sociedade.
Depois veio o sistema mercantilista, coincidindo com a época em que o capital industrial e, portanto, o trabalho assalariado na manufatura surge e se desenvolve em oposição a expensas da riqueza não industrial, da propriedade feudal da terra. Os mercantilistas já tinham uma ideia do dinheiro como capital, mas no fundo, exclusivamente na forma do dinheiro, da circulação do capital mercantil, do capital se convertendo em dinheiro. O capital industrial tem valor para eles, e na verdade o valor supremo, como meio, não como própria riqueza, em seu processo produtivo, porque ele cria o capital mercantil e este último devém dinheiro na circulação. O trabalho manufatureiro, no fundo, o trabalho industrial, mas o trabalho agrícola, por contraste, era o que aparecia para eles como essencialmente produtor de valor de uso. O produto bruto elaborado é mais valioso, porque, em forma mais clara, portanto, mais adequada para a circulação, para o comércio, em forma mercantil, cria dinheiro, ou cria mais dinheiro. Daí a concepção histórica da riqueza dos povos não agrícolas, como a Holanda, especificamente, em contraposição aos povos agrícolas feudais. A agricultura não parecia de modo algum sob forma industrial, mas sob forma feudal e, por conseguinte, como fonte de riqueza feudal, não da burguesa. Eram reconhecidas como fonte de riqueza feudal, como fonte de riqueza, portanto, uma forma do trabalho assalariado a industrial e uma forma do capital a industrial, mas tão somente quando criavam dinheiro. O próprio valor de troca, consequentemente, ainda não era concebido sob a forma de capital. Agora, os fisiocratas distinguem capital do dinheiro e o concebem em sua forma universal como valor de troca autonomizado, valor que se conserva na produção e aumenta por meio dela. Por isso, eles também consideram a relação por si, de modo que ela própria não é momento da circulação simples, mas, pelo contrário, seu pressuposto, e se restaura continuamente a partir dela mesma como seu pressuposto. Eles são, portanto, os pais da economia moderna. Eles compreendem também que, por do mais valor pelo trabalho assalariado, é a autovalorização, a realização do capital. Mas como é criado um mais valor pelo capital? Por valores existentes, mediado pelo trabalho? Nesse caso, eles descartam inteiramente a forma e consideram somente o processo de produção simples. Em razão disso, só pode ser produtivo o trabalho que tem lugar em um domínio tal que a força natural do instrumento de trabalho patentemente permite ao trabalhador produzir mais valores do que ele consome. Em consequência, o mais-valor não provém do trabalho enquanto tal, mas da força natural que é usada e comandada pelo trabalho, a agricultura. Esse é, portanto, o único trabalho produtivo, porque os fisiocratas já haviam compreendido que somente o trabalho criador de mais valor é produtivo. O fato de que o mais-valor tem de se expressar em um produto material é concepção rudimentar que ainda figura em Adam Smith, nota 54. Adam Smith, Londres, Knight, 1836, volume 2, páginas 356, edição brasileira, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, São Paulo, Emos, 2008. Os atores são trabalhadores produtivos não porque produzem um espetáculo, mas porque aumentam a riqueza do seu empregador. Todavia, para essa relação, é absolutamente indiferente o tipo de trabalho que é realizado. Portanto, em que forma o trabalho se materializa? Entretanto, não é indiferente sob pontos de vista... Vou ler novamente. Todavia, para essa relação, é absolutamente indiferente o tipo de trabalho que é realizado. Portanto, em que forma o trabalho se materializa? Entretanto, não é indiferente sob o ponto de vista examinado posteriormente, mas esse mais-valor se transforma furtivamente em um quanto maior do valor de uso que resulta da produção acima do valor de uso que nela foi consumido. Somente na relação da semente natural com seu produto aparece de maneira tangível essa multiplicação dos valores de uso, o excedente do produto acima do componente dele mesmo que tem de servir para a nova produção, do qual, portanto, uma parte pode ser consumida improdutivamente. Apenas uma parte da colheita tem de ser desenvolvida diretamente à terra ou devolvida diretamente à terra, como semente, de produtos.
encontramos na natureza dos elementos ar, água, terra, luz e de substâncias adicionadas no adubo ou de alguma outra maneira, a semente reproduz então o excedente enquanto multiplicado como cereal, etc. Em suma, o trabalho humano só tem de dirigir o metabolismo químico na agricultura, em parte promovê-lo também mecanicamente, ou promover a própria reprodução da vida pecuária para obter o excedente, para transformar essas mesmas substâncias naturais de uma forma sem valor para o uso em uma forma valiosa. A verdadeira figura da riqueza universal é, por conseguinte, o excedente dos produtos da terra, cereal, gado, matérias-primas. Considerada economicamente, portanto, é somente a forma renda da riqueza, razão pela qual os primeiros profetas do capital só concebem os não capitalistas. Os proprietários de terras feudais, como representantes da riqueza burguesa, mas a consequência, a incidência de todos os impostos sobre a renda é totalmente vantajosa para o capital burguês. O feudalismo só é enaltecido pela burguesia em princípio, o que iludiu muitos senhores feudais como o velho Mirabeau, para arruiná-lo na prática. Todos os outros valores representam somente matéria-prima mais trabalho. O próprio trabalho representa o cereal ou outros produtos da terra que o trabalhador consome. Consequentemente, o trabalhador fabril, etc. não acrescenta nada mais à matéria-prima do que ele consome de matérias-primas. O seu trabalho, bem como o do seu empregador, portanto, nada acrescenta à riqueza. A riqueza é o excedente sobre a mercadoria consumida na produção, uma sólida forma de consumo agradáveis e úteis. Naquela época ainda não tinha se desenvolvido a aplicação das forças naturais na indústria, nem a divisão do trabalho, até que aumentam a força natural do próprio trabalho. Mas esse já era o caso na época de Adam Smith, por isso nele o trabalho é a fonte dos valores, bem como da riqueza. Mas no fundo põe mais valor tão somente na medida em que na divisão do trabalho o excedente aparece como dádiva natural, como força natural da sociedade, como a terra, no caso dos fisiocratas. Daí a grande importância que Adam Smith confere à divisão do trabalho. Por outro lado, nele, o capital, porque ainda que Smith com efeito conceba o trabalho como criador de valor, concebe o próprio trabalho, entretanto, como valor de uso, como produtividade para si, como força natural humana em geral, o que o distingue dos fisiocratas, mas não como trabalho assalariado, não em sua determinação formal específica em contraposição ao capital. Não aparece originalmente contendo em si mesmo de forma antitética o momento do trabalho assalariado, mas tal como ele provém da circulação como dinheiro e, em consequência, tal como ele devém capital a partir da circulação por meio da poupança. Por conseguinte, o capital originalmente não se valoriza a si mesmo, justamente porque a apropriação de trabalho alheio não está incorporada em seu próprio conceito. Tal apropriação só aparece posteriormente, depois que o capital já é pressuposto como capital, círculo vicioso, como comando sobre trabalho alheio. Em virtude disso, de acordo com Adam Smith, o trabalho deveria, na verdade, ter como salário o seu próprio produto. O salário deveria ser igual o produto, portanto, o trabalho não deveria ser trabalho assalariado e o capital não deveria ser capital. Por isso, para introduzir o lucro e a renda como elementos originais dos custos de produção, para fazer sair um mais-valor do processo de produção do capital, Smith os pressupõe da forma mais rudimentar. O capitalista não pretende ceder de graça o uso de seu capital para a produção. O mesmo vale para o proprietário fundiário e suas terras. Eles exigem algo em troca. Desse modo, eles são assimilados justamente com suas pretensões como fatos históricos não aplicados ou não explicados. A rigor, o salário é o único componente dos custos de produção justificado economicamente, porque é componente necessário. Lucro e renda são apenas deduções do salário, extorquidas arbitrariamente no processo histórico pelo capital e pela propriedade fundiária, justificada legalmente, mas não economicamente. Todavia, como Smith, por outro lado, também contrapõe ao trabalho como figura, como figuras autônomas, os meios e materiais de produção na forma de propriedade da terra de capital, ele pôs o trabalho fundamentalmente como trabalho assalariado, daí as contradições. Daí suas hesitações na determinação do valor, sua posição no mesmo plano do lucro e da renda da terra, suas opiniões falsas acerca da influência do salário sobre os preços, etc. Agora, Ricardo, vê nota 55, página 257 e 258,
Nele, o capital são outra vez concebidos não como forma social histórica determinada, mas como forma social natural para a produção da riqueza como valor de uso, e sua forma enquanto tal, precisamente porque é natural, é indiferente, e não é concebida em sua relação determinada com a forma da riqueza, da mesma maneira que a própria riqueza, em sua forma como valor de troca, aparece como simples mediação formal de sua existência material. Daí porque o caráter determinado da riqueza burguesa não é compreendido, exatamente porque ela aparece como a forma adequada da riqueza em geral, e daí porque também, economicamente, ainda que se tenha partido do valor de troca, as formas econômicas determinadas da própria troca não desempenham absolutamente nenhum papel em sua economia. Mas não se fala nada além da repartição do produto universal do trabalho e da terra entre as três classes, como se na riqueza fundada sobre o valor de troca se tratasse apenas do valor de uso, e como se o valor de troca fosse apenas uma forma cerimonial que em Ricardo desaparece da mesma maneira que o dinheiro como meio de circulação desaparece na troca. Também por essa razão, para fazer valer as verdadeiras leis da economia, ele prefere se referir a essa relação do dinheiro como relação puramente formal. Daí também sua debilidade na verdadeira teoria do dinheiro. O desenvolvimento exato do conceito de capital é necessário, porque é o conceito fundamental da economia moderna, da mesma maneira que o próprio capital, cuja contra-imagem abstrata é seu conceito, é o fundamento da sociedade burguesa, da concepção rigorosa do pressuposto fundamental da relação que tem de resultar todas as condições ou contradições da produção burguesa, assim como o limite em que a relação impulsiona para além de si mesma. É importante notar que a riqueza, enquanto tal, a riqueza burguesa, é sempre expressa na potência mais elevada no valor de troca, em que ela é posta como mediadora, como a mediação dos próprios extremos de valor de troca e valor de uso. Esse termo médio aparece sempre como a relação econômica consumada, porque ele contém as antíteses, e finalmente aparece sempre como uma potência unilateral superior diante dos próprios extremos, porque o movimento, ou a relação que originalmente aparece como mediador, entre os extremos, necessariamente prossegue de forma dialética até que ele aparece como mediação consigo mesmo, como sujeito do qual os extremos são apenas momentos, extremos dos quais ele supera o pressuposto autônomo para se pôr, por meio da própria superação destes, como as únicas coisas autônomas, ou como a única coisa autônoma. Da mesma maneira, na esfera religiosa, Cristo, mediador entre Deus e os seres humanos, simples instrumentos de circulação entre ambos, devém sua unidade, Deus-homem, e devém, enquanto tal, mais importante do que Deus, os santos mais importantes do que Cristo, os sacerdotes mais importantes do que os santos. A expressão econômica total, ela própria, unilateral ante os extremos, é sempre o valor de troca, ali onde é posta como ele elo intermediário. Por exemplo, o dinheiro na circulação simples, o próprio capital como mediador entre produção e circulação. Dentro do próprio capital, uma forma dele adota, por sua vez, a posição do valor de uso diante a outra forma, como valor de troca. Assim, por exemplo, o capital industrial aparece como produtor perante o comerciante, que aparece como circulação. Assim, o primeiro representa o lado material e o outro o lado formal, portanto, a riqueza como riqueza. Ao mesmo tempo, o próprio capital mercantil, por sua vez, é mediador entre a produção, o capital industrial, e a circulação, o público consumidor, ou entre o valor de troca e o valor de uso, em que ambos os lados são postos alternadamente, a produção como dinheiro, a circulação como valor de uso, público consumidor, ou a primeira como valor de uso, produto, e a segunda como valor de troca, dinheiro. O mesmo se dá dentro do próprio comércio, o atacadista como mediador entre o fabricante e o varejista, ou entre o fabricante e o agricultor, ou entre diferentes fabricantes. É o mesmo centro em nível mais elevado. O mesmo vale também para os corretores de mercadorias perante os atacadistas. Em seguida, o banqueiro perante os industriais e os comerciantes, a sociedade anônima perante a produção simples. O financista como mediador entre o Estado e a sociedade burguesa, no nível mais alto. A riqueza, enquanto tal, se apresenta tão mais distinta e ampla quanto mais está afastada da produção imediata.
e ela própria medeia, por sua vez, entre aspectos que, considerados cada qual por si mesmo, já estão postos em relação formais econômicas. O dinheiro de meio devém, fim, e a forma superior da mediação como capital põe por toda parte a própria forma inferior, outra vez como trabalho, como simples fonte do mais-valor, por exemplo, o corretor de câmbio, o banqueiro, etc., perante os fabricantes e agricultores, que diante deles são postos relativamente na determinação do trabalho e do valor de uso, ao passo que eles se põem perante a eles como capital, criação de mais valor sob a forma mais fantástica no financista. O capital é a unidade imediata de produto e dinheiro, ou melhor dizendo, de produção e circulação. Assim, o próprio capital é, por sua vez, algo imediato, e seu desenvolvimento consiste em pôr e abolir a si mesmo como tal unidade, que é posta como relação determinada e, por conseguinte, simples. De início, a unidade aparece como capital, como algo simples. O raciocínio de Ricardo é simplesmente o seguinte: os produtos se trocam entre si, portanto, capital por capital, segundo os quanta de trabalho objetivado contido neles. Uma jornada de trabalho sempre se troca por uma jornada de trabalho. Esse é o pressuposto. A própria troca, por conseguinte, pode ser inteiramente deixada de lado. O produto, o capital posto como produto, é em si valor de troca, ao qual a troca só acrescenta forma. Em Ricardo, forma formal. A questão agora é só em que taxas esse produto se reparte. Tanto faz se essas taxas são consideradas como cotas determinadas do valor de troca pressuposto ou do seu conteúdo da riqueza material. Claro, já que a troca enquanto tal é simples circulação, dinheiro como circulação, é melhor abstrair completamente dela e considerar unicamente as cotas da riqueza material que são distribuídas aos diferentes agentes no interior do processo de produção ou como resultado dele. Na forma da troca, todo o valor, etc., é somente nominal. Ele só é real na forma da taxa. A troca como um todo, na medida em que não criam uma maior variedade material, é nominal, visto que uma jornada de trabalho inteira sempre é trocada por uma jornada de trabalho inteira. A soma dos valores permanece a mesma. O aumento das forças produtivas atua somente sobre o conteúdo da riqueza, não sobre sua forma. Em consequência, o aumento dos valores somente pode resultar da dificuldade crescente da produção. E esta última só pode ter lugar ali onde a força natural não presta mais o mesmo serviço para igual quantum de trabalho humano, portanto, onde diminui a fertilidade dos elementos naturais, na agricultura. A queda dos lucros, consequentemente, é causada pela renda. Em primeiro lugar, o falso pressuposto de que em todas as condições da sociedade sempre se trabalha uma jornada de trabalho inteira, etc., etc., ver acima. Vimos, o trabalhador só precisa trabalhar meio dia de trabalho, por exemplo, para viver um dia inteiro, e, consequentemente, para poder começar de novo o mesmo processo no dia seguinte. Em sua capacidade de trabalho, na medida em que existe nele como ser vivo ou instrumento de trabalho vivo, está objetivado somente meio dia de trabalho. O dia vital, completo, dia de vida do trabalhador é o resultado estático, a objetivação de meia jornada de trabalho. O capitalista, à medida que se apropria da inteira jornada de trabalho por meio da troca com o trabalho objetivado no trabalhador, por meia jornada de trabalho, e que, em seguida, a consome no processo de produção, aplicando-se à matéria da qual consiste seu capital, cria mais valor de seu capital. No caso suposto, meia jornada de trabalho objetivada. Nota 56, ver página 254 a 255, já lidas. Suponhamos agora que as forças produtivas do trabalho dupliquem, que, no mesmo tempo, o mesmo trabalho forneça o dobro do valor de uso. Na relação em questão, só é provisoriamente determinado como valor de uso aquilo que o trabalhador consome para se manter vivo como trabalhador. O quantum de meios de subsistência pelo qual troca, com a mediação do dinheiro, o trabalho objetivado em sua capacidade de trabalho viva. Nesse caso, o trabalhador teria de trabalhar somente um quarto do dia para viver um dia inteiro. O capitalista só precisaria dar em troca ao trabalhador um quarto do dia de trabalho objetivado para aumentar seu mais-valor mediante o processo de produção de meio para 3/4. Em lugar de meio dia de trabalho objetivado, ganharia 3/4 de dia de trabalho objetivado.
O valor do capital, tal como sai do processo de produção, teria aumentado 3/4 em lugar de 2/4. O capitalista precisaria, portanto, fazer trabalhar somente 3/4 de dia para acrescentar ao capital o mesmo mais-valor de meio ou 2/4 de trabalho objetivado. Mas o capital, como representante da forma universal da riqueza, do dinheiro, é o impulso ilimitado e desentendido ou desmedido de transpor seus próprios limites. Cada limite é e tem de ser obstáculo para ele. Caso contrário, deixaria de ser capital. O dinheiro que se produz a si mesmo. Tão logo deixasse de sentir um determinado limite como obstáculo, mas se sentisse à vontade nele como limite, o próprio capital teria degenerado de valor de troca a valor de uso, da forma universal da riqueza a uma existência substancial determinada dela. O capital, enquanto tal, cria um mais-valor determinado porque não pode pôr de vez ou de uma vez um mais-valor ilimitado. Ele é o movimento contínuo de criar mais valor. O limite quantitativo do mais-valor aparece para o capital somente como barreira natural, como necessidade que ele procura incessantemente dominar e transpor. O obstáculo aparece como um acaso que tem de ser vencido. Isso é evidente mesmo na observação mais superficial. Se o capital cresce de 100 para 1000, o 1000 é agora o ponto de partida de onde o aumento tem de se dar. A decuplicação de 1000% não conta para nada. Lucro e juro, por seu lado, devêm eles mesmos capital. O que aparecia como mais-valor aparece agora como simples pressuposto, etc., como incorporação à própria existência simples do capital. Por conseguinte, o capitalista, abstraindo completamente das determinações a ser condicionadas em momento posterior, ou concorrências, preços, etc., não fará o trabalhador trabalhar 3/4 de jornada, já que esses 3/4 lhe proporcionam o mesmo mais-valor, que antes proporcionava a jornada inteira. Mas o fará trabalhar a jornada inteira, e o aumento da força produtiva, que possibilita o trabalhador viver o dia inteiro com 1/4 de jornada de trabalho, se expressa simplesmente no fato de que ele agora tem de trabalhar 3/4 de jornada para o capital, enquanto anteriormente trabalhava para ele só 2/4 de jornada. A maior força produtiva de seu trabalho, na medida em que é redução do tempo necessário à reposição do trabalho objetivado no trabalhador, para o valor de uso, para a subsistência, aparece como prolongamento de seu tempo de trabalho para a valorização do capital, para o valor de troca. Considerado desde o ponto de vista do trabalhador, ele tem de realizar agora um trabalho excedente de 3/4 de jornada para viver um dia, enquanto antes tinha de realizar só um trabalho excedente de 2/4 de jornada pelo aumento da força produtiva por sua duplicação. O seu trabalho excedente aumentou 1/4 de jornada. Aqui é preciso notar uma coisa. A força produtiva dobrou, mas o trabalho excedente para o trabalhador não dobrou, só cresceu 1/4 de jornada. Tampouco dobrou o valor excedente do capital, que também só cresceu 1/4 de jornada. Fica patente, portanto, que o trabalho excedente do ponto de vista do trabalhador ou do valor excedente do ponto de vista do capital não cresceu na mesma proporção numérica em que aumenta a força produtiva. Como se dá isso? A duplicação da força de trabalho ou da força produtiva é a redução do trabalho necessário, nota 57. O termo trabalho necessário aparece aqui pela primeira vez no manuscrito. Para o trabalhador de 1/4 de jornada e, portanto, também a produção do valor excedente de 1/4 de jornada maior, porque a proporção original foi posta como meia. Se o trabalhador tivesse de trabalhar inicialmente 2/3 de jornada para viver um dia, o valor excedente teria sido 1/3, da mesma maneira que o trabalho excedente. A duplicação da força produtiva do trabalho teria, portanto, capacitado o trabalhador a limitar seu trabalho com vistas ao necessário à metade de 2/3 ou 2/3 vezes 2, ou 2/6, ou 1/3 de jornada, e o capitalista teria ganho 1/3 de jornada de valor. Mas o trabalho excedente total teria se convertido em 2/3 de jornada. A duplicação da força produtiva, que o primeiro exemplo resultou em 1/4 de jornada de valor excedente e trabalho excedente, resultou agora em 1/3 de jornada de valor ou trabalho excedente. Por conseguinte, o multiplicador da força produtiva, o número pelo qual ela é multiplicada, não é um multiplicador do trabalho excedente ou do valor excedente, mas se a própria ou a proporção inicial do tempo de trabalho objetivado no preço do trabalho era de meia jornada do trabalho objetivado em uma jornada de trabalho, que sempre aparece como limite, na verdade, os senhores fabricantes o prolongaram, inclusive, noite adentro. Lei das 10 horas, nota 58. A Lei das 10 horas, de 8 de junho de 1847, entrou em vigor em 1º de maio de 1848. Os industriais ingleses criaram, contudo, diversos subterfúgios a fim de prolongar a jornada de trabalho das 6 às 21 horas,
como observou o inspetor de fábrica Leonard Horner em Reports of Inspectors, em abril de 1849. Publicação Londres, 1849, página 5. Veja o relatório de Leonard Horner. A própria jornada de trabalho não tem nenhum limite no dia natural. Ela pode ser prolongada até muito tarde da noite. Isso faz parte do capítulo sobre o salário. A duplicação é igual à divisão de meio a proporção inicial por 2, ou seja, 1/4. Se a proporção inicial é de 2/3, a duplicação é igual à divisão de 2/3 por 2, ou seja, 1/3. Por isso, a multiplicação ou o multiplicador da força produtiva nunca é um multiplicador, mas o divisor da proporção inicial. Nunca é o multiplicador de seu numerador, mas de seu denominador. Caso fosse o multiplicador da proporção inicial, a multiplicação do valor excedente corresponderia à multiplicação da força produtiva. Mas o valor excedente sempre é igual a uma divisão da proporção inicial pelo multiplicador da força produtiva. Nota 59. Deveria constar o aumento do valor excedente. Ver página 266. Se a proporção inicial era de 8/9, o trabalhador necessitava 8/9 da jornada de trabalho para viver e, portanto, na troca pelo trabalho vivo, o capital ganhava somente 1/9. O trabalho excedente era igual a 1/9. O trabalhador poderia agora viver com a metade de 8/9 de jornada de trabalho, com 8/18 igual a 4/9. Tanto faz se dividimos o numerador ou multiplicamos o denominador. E o capitalista que o faz trabalhar a jornada inteira teria um valor excedente total de 5/9 de jornada. Deduzido desse total, o valor excedente inicial de 1/9 resta 4/9. Nesse caso, portanto, a duplicação da força produtiva é igual ao aumento de 4/9 do valor excedente ou do tempo excedente. Isso é simplesmente consequência do fato de que o valor excedente é sempre igual à proporção da jornada de trabalho total, à parte da jornada de trabalho que é necessária para conservar vivo o trabalhador. A unidade pela qual se calcula o valor excedente é sempre uma fração. A fração determinada de uma jornada que representa exatamente o preço do trabalho. Se essa fração é igual a meio, o aumento da força produtiva é igual à redução do trabalho necessário a 1/4. Nota 60. Deveria constar duplicação. Ver acima. Se essa fração é igual a meio, o aumento da força produtiva é igual à redução do trabalho necessário a 1/4. Se a fração é igual a 1/3, a redução do trabalho necessário é para 1/6. Logo, no primeiro caso, o valor excedente total é igual a 3/4. No segundo, igual a 5/6. O valor excedente em relação ao antes existente no primeiro caso é igual a 1/4. No segundo, igual a 1/6. Nota 61, o termo valor excedente relativo aparece aqui pela primeira vez no manuscrito. O valor do capital, portanto, não cresce na mesma proporção em que aumenta a força produtiva, mas na proporção em que o aumento da força produtiva, o multiplicador da força produtiva, divide a fração da jornada de trabalho que expressa a sua parte precedente ou pertencente ao trabalhador. Consequentemente, a proporção com que a força produtiva do trabalho aumenta o valor do capital dependente da proporção inicial em que a parte do trabalho objetivado no trabalhador resta ou está para seu trabalho vivo. Essa parte sempre se expressa como uma fração da jornada de trabalho total, 1/3, 2/3, etc. O aumento da força produtiva, sua multiplicação por certo número, é igual à divisão do numerador ou à multiplicação do denominador dessa fração pelo mesmo número. Assim, o aumento maior ou menor do valor depende não só do número que expressa a multiplicação da força produtiva, mas também da proporção antes dada que constitui a parte da jornada de trabalho pertencente ao preço do trabalho. Se essa proporção é de 1/3, a duplicação da força produtiva da jornada de trabalho é igual a uma redução da proporção a 1/6. Se ela é de 2/3, a proporção é reduzida a 2/6. O trabalho objetivado contido no preço do trabalho é sempre igual a uma fração da jornada total, expressa de forma aritmética. É sempre uma fração, sempre uma proporção numérica, jamais um número simples. Se a força produtiva duplica, é multiplicada por 2, de modo que o trabalhador precisa trabalhar tão somente 1 ou meio
meia jornada do tempo anterior para sacar o preço do trabalho. Mas, quanto tempo de trabalho ele ainda precisa para tal propósito depende da primeira proporção dada, a saber, do tempo que precisava para tanto antes do aumento da força produtiva. O multiplicador da força produtiva é o divisor dessa fração inicial. Por essa razão, o valor excedente ou o trabalho excedente não aumenta na mesma proporção numérica que a força produtiva. Se a proporção inicial é de meia jornada e a força produtiva duplica, o tempo de trabalho necessário para o trabalhador se reduz a 1/4, e o valor excedente só aumenta a 1/4. Se a força produtiva quadruplica, a proporção inicial torna-se 1/8 e o valor excedente só cresce 3/8. O valor excedente jamais pode ser igual ao da jornada de trabalho inteira, ou seja, uma parte determinada da jornada de trabalho sempre tem de ser trocada pelo trabalho objetivado no trabalhador. O mais-valor é tão somente a relação do trabalho vivo com o trabalho objetivado no trabalhador. Em consequência, este último termo da relação tem sempre de permanecer. Uma relação determinada entre o aumento da força produtiva e o aumento do valor já está dada pelo fato de que a relação como relação é constante, não obstante varie em seus fatores. Por isso, nós vemos, por um lado, que o valor excedente relativo é exatamente igual ao trabalho excedente relativo. Se a jornada necessária de trabalho era meia jornada e dobra a força produtiva, a parcela pertencente ao trabalhador, o trabalho necessário, reduz-se a 1/4. E o valor novo acrescentado é também exatamente 1/4. Mas o valor excedente total é agora 3/4. Enquanto o valor excedente aumentou 1/4, logo a proporção de 1/4, 1/4, o valor excedente total igual a 3/4 igual a 3/4. Suponhamos agora que a jornada de trabalho necessária inicial é 1/4 e que há a duplicação da força produtiva de modo que o trabalho necessário é reduzido a 1/8 e o trabalho excedente acrescido ou o valor excedente aumentado é exatamente igual a 1/8 igual a 1/8. Por contraste, o valor excedente total igual a 7/8. No primeiro exemplo, o valor excedente total inicial era 1/2 e aumentou para 3/4. No segundo caso, o valor excedente total inicial era 3/4 e aumentou para 7/8. No primeiro caso, ele aumentou de meio para 2/4, para 3/4, no segundo, de 3/4 para 6/8, para 7/8, no primeiro em 1/4, no segundo em 1/8, ou seja, no primeiro caso aumentou 2 vezes mais do que o segundo, mas no primeiro caso o valor excedente total é somente 3/4, ou 6/8, enquanto no segundo é 7/8, logo 1/8 a mais. Supondo que o trabalho necessário é de 1/16, de modo que o valor excedente total seja igual a 15/16, que na proporção anterior era 6/8 igual a 12/16, nota 62. A referência é ao segundo caso citado nesta página como valor excedente total original de 3/4. Portanto, o valor excedente total pressuposto é 3/16, mais elevado do que no caso anterior. Supondo agora que a força produtiva duplica, de modo que o trabalho necessário igual a 1/32, que anteriormente era 2/32, ou 1/16, logo o tempo excedente aumentou 1/32, assim como o valor excedente, se considerarmos o valor excedente total, que era de 15/16 ou 30/32. Temos que agora é 31/32, comparado à proporção anterior, em que o trabalho necessário era 1/4 ou 8/32, o valor excedente total é agora 31/32, ao passo que anteriormente era apenas 28/32. Portanto, aumentou 1/32. No entanto, relativamente considerado, ele aumentou no primeiro caso 1/8 ou 4/32 pela duplicação da produção, ao passo que agora aumentou só 1/32, portanto 3/32 a menos. Se o trabalho necessário já estivesse reduzido a 1/1000, o valor excedente total seria igual a 999/1000 avos. Se a força produtiva agora se multiplicasse por 1000, o trabalho necessário cairia a 1/1.000.000 de jornada de trabalho, e o valor excedente total resultaria 999.999 para 1.000.000 de uma jornada de trabalho, ao passo que, antes desse aumento da força produtiva, totalizava somente 999/1000, ou 999.000 para 1.000.000. Teria crescido, portanto, 999 para 1.000.000 de avos, igual a 1/1001.
somando a isso, ou somado a isso ainda 1 para 1001 mais 1 dividido por 999. O excedente total não teria crescido nem mesmo 1 para 1001, com a multiplicação por 1000 da força produtiva, nem mesmo de 3 para 3003, ao passo que no caso anterior, pela simples duplicação da força produtiva, aumentava 1/32. Se o trabalho necessário cai de 1 para 1000 para 1 para 1 milhão, ele cai exatamente 999 para 1 milhão, pois 1 para 1000 igual a 1000 para 1 milhão. Do montante do valor excedente. Nota 63 deveria constar do aumento do valor excedente. Se resumirmos isso, temos que, em primeiro lugar, o aumento da força produtiva do trabalho vivo aumenta o valor do capital ou diminui o valor do trabalhador, não porque aumenta o quantum dos produtos ou valores de uso criados com o mesmo trabalho. A força produtiva do trabalho é sua força natural, mas porque diminui o trabalho necessário, ou seja, porque na mesma proporção em que ele diminui o trabalho necessário, cria trabalho excedente, ou, o que é a mesma coisa, valor excedente, porque o mais valor do capital que este obtém mediante o processo de produção consiste tão somente do saldo do trabalho excedente sobre o trabalho necessário. O aumento da força de trabalho ou da força produtiva só pode aumentar o trabalho excedente. O excedente do trabalho objetivado no capital como produto sobre o trabalho objetivado no valor de troca da jornada de trabalho, à medida que ele diminui a proporção do trabalho necessário em relação ao trabalho excedente e somente na medida em que a diminui. O valor excedente é exatamente igual ao trabalho excedente. O aumento do valor excedente é medido exatamente pela diminuição do trabalho necessário. Em segundo lugar, o mais-valor do capital não aumenta da mesma maneira que o multiplicador da força produtiva, no número de vezes pelo qual aumenta a força produtiva posta à comunidade como multiplicando. Mas cresce o excedente ou do excedente da fração da jornada de trabalho vivo, que inicialmente representa o trabalho necessário, sobre essa mesma fração dividida pelo multiplicador da força produtiva. Em consequência, se o trabalho necessário igual a 1/4 da jornada de trabalho vivo e a força produtiva duplica, o valor capital ou do capital não aumenta o dobro, mas 1/8, o que é igual a 1/4 ou 2/8, a fração inicial da jornada de trabalho que representa o trabalho necessário, menos 1/4 dividido por 2, ou igual a 2/8 menos 1/8 igual a 1/8. O fato de que o valor se duplica pode também ser expresso afirmando que ele se multiplica por 4 meios ou 16/8. Portanto, se no exemplo aumentado a força produtiva tivesse crescido 16/8, o lucro teria crescido somente 1/8. O seu crescimento se relacionaria ao da força produtiva igual a 1 para 16. É isso. Se a fração fosse 1 para 1000 e a força produtiva crescesse 1000 vezes, o valor do capital não cresceria 1000, nem sequer 1 para 1000. Ele cresceria 1 para 1000 menos 1 para 1 milhão. Ou seja, 1000 para 1 milhão, menos 1 para 1 milhão. Igual a 999 para 1 milhão. Nota 64. Em lugar de lucro, deveria constar mais valor em lugar de 1 para 16, 16 2/3 para 100, ou 1/6, porque no segundo caso, mencionado por Marx, página 267, a força produtiva aumenta 100%, ao passo que o mais valor se eleva de 3/4 para 7/8 de uma jornada de trabalho. Só cresce 16 2/3%. Por conseguinte, a soma absoluta em que o capital aumenta seu valor por um aumento determinado da força produtiva depende da fração dada da jornada de trabalho da parte alíquota da jornada de trabalho que representa o trabalho necessário e que, portanto, expressa a proporção inicial do trabalho necessário na jornada de trabalho vivo. O aumento da força produtiva em uma proporção determinada pode, portanto, aumentar de forma diferente o valor do capital nos diferentes países, por exemplo. Um aumento generalizado da força produtiva na mesma proporção pode aumentar de maneira diferente o valor do capital nos diversos ramos industriais. E o fará segundo a diferente proporção do trabalho necessário na jornada de trabalho vivo nesses ramos. Naturalmente, em um sistema da livre concorrência, essa proporção seria a mesma em todos os ramos do negócio se o trabalho em todas as partes fosse trabalho simples.
ou seja, se o trabalho necessário fosse o mesmo, caso representasse o mesmo quantum de trabalho objetivado. Em terceiro lugar, quanto maior o valor excedente do capital antes do aumento da força produtiva, quanto maior o quantum pressuposto do trabalho excedente ou do valor excedente do capital, ou quanto menor já for a fração da jornada de trabalho que constitui o equivalente do trabalhador, fração que expressa o trabalho necessário, tanto menor é o crescimento do valor excedente que o capital obtém do aumento da força produtiva. O seu valor excedente cresce, mas em proporção sempre menor que o desenvolvimento da força produtiva. Consequentemente, quanto mais desenvolvido o capital, quanto mais trabalho excedente criou, tanto mais extraordinariamente tem de desenvolver a força produtiva do trabalho para valorizar-se em proporção ínfima, para agregar mais valor, porque o seu limite continua sendo a proporção entre a fração da jornada que expressa o trabalho necessário e a proporção e a jornada do trabalho total. O capital pode se mover unicamente no interior dessas fronteiras. Quanto menor é a fração que corresponde ao trabalho necessário, quanto maior o trabalho excedente, tanto menos pode qualquer aumento da força produtiva reduzir sensivelmente o trabalho necessário, uma vez que o denominador cresceu enormemente. A autovalorização do capital devém mais difícil à proporção que ele já está valorizado. O aumento das forças produtivas deveria indiferente para o capital, inclusive a valorização, porque suas proporções teriam se tornado mínimas e o capital teria deixado de ser capital. Se o trabalho necessário fosse 1 para 1000 e a força produtiva triplicasse, o trabalho necessário só cairia 1 para 3000, ou o trabalho excedente só teria crescido 2, 3 mil avos. No entanto, isso não ocorre porque cresceu o salário ou a participação do trabalho no produto, mas porque o salário já caiu muito, considerado em relação ao produto do trabalho ou a jornada de trabalho vivo. O trabalho objetivado no trabalhador manifesta-se aqui como fração de sua própria jornada de trabalho vivo, pois essa fração é a mesma proporção que há entre o trabalho objetivado, que o trabalhador recebe do capital como salário, e a sua jornada de trabalho inteira. Todas as proposições nessa abstração são corretas, unicamente para a relação sob o ponto de vista considerado. Vão intervir outras relações que a modificarão consideravelmente. A totalidade, na medida em que, de modo geral, não se apresenta por inteiro, pertence, de fato, à teoria do lucro. Em geral, temos até o presente o desenvolvimento da força produtiva do trabalho. Antes de tudo, o por do trabalho excedente é a condição necessária para o crescimento do valor ou para a valorização do capital como impulso infinito ao enriquecimento. O capital tende, consequentemente, ao aumento infinito das forças produtivas do trabalho e as engendra. Por outro lado, todo o aumento da força produtiva do trabalho, abstraindo do fato de que ela aumenta os valores de uso para o capital, é aumento da força produtiva do capital, e desde o presente ponto de vista, só é força produtiva do trabalho na medida em que é força produtiva do capital. Nota 65. Nesse ponto, a seguinte passagem está riscada no manuscrito. Cita: se o capital tão logo a produtividade se duplicasse e o trabalho necessário fosse igualmente de meia jornada, portanto diminuísse 1/4, e o trabalho excedente disponível subisse, portanto, de 2/4 para 3/4, se o capital nessas circunstâncias comandasse só 3/4 da jornada de trabalho, o aumento da força produtiva, na verdade, não aumentaria o valor do capital, como imaginava Ricardo. Ele permaneceria o mesmo. Antes, ele representava um excedente de 2/4 da jornada de trabalho objetivada no capital sobre a parte da jornada pertencente ao trabalhador, o que continua ocorrendo como antes. É criado o mesmo trabalho objetivado excedente. No entanto, como vimos, está na natureza do capital consumir todo o trabalho excedente disponível, dado que seu conceito é justamente a criação de trabalho excedente. Sem dúvida, nesse ponto, poder-se-ia perguntar: